Bom, a questão central é como conseguir encontrar valores comuns que todos considerem válidos para fazer vigorar aquela primeira aula da sociologia, que são os valores societais. Ou seja, o que nos impede de termos valores comuns. Nós temos um contrato social lá estabelecido a partir de Hobbes, no qual se entende que os seres humanos, num estado natural, não seriam capazes de controlar a sua violência e os seus interesses. Então, se foi feito um contrato, que é exatamente o que está em crise e que eu tenho trabalhado para a constituição de um novo contrato social, no qual então as pessoas, né, transferiram para o Estado o monopólio da força, uma vez que essa seria a única maneira de nós conseguirmos controlar a violência na sociedade, na medida em que os interesses das pessoas seriam conflitivos portanto, as pessoas tenderiam a matar umas às outras. Nós estamos vivendo isso, né? Ora, como nós vamos falar de direitos humanos, se cada cultura manipula o conceito de direitos humanos para o seu próprio interesse, para o seu próprio projeto de poder, no sentido da dominação do outro, da dominação da natureza, para a perpetuação daquilo que os budistas tibetanos colocam tão bem, ou seja, da ignorância, né, do ódio e da ganância. Ora, se nós temos analisado e temos constatado empiricamente, que é o que nos interessa, né? Ou seja, a empiria nos permite entrar em contato com a realidade tal como ela é. Então, se nós constatamos que existe uma história, né, que não está na pauta, que são as pessoas se comportarem de uma maneira contrária àquilo que elas dizem que querem fazer na sociedade, ou seja, nós queremos, então, que os direitos humanos sejam a orientação das sociedades. Mas para que esses direitos humanos sejam a pauta da sociedade, nós utilizamos estados mentais, ou seja, pensamentos, afetos e percepções que não são pautadas nos tais dos direitos humanos, nós estamos, na verdade, fazendo mais do mesmo, que é o que não é lamentável, uma vez que somos realistas, mas é um dado da realidade. Ou seja, se as pessoas estão desta maneira, né, achando que não podem encontrar valores comuns, uma vez que esses valores comuns prejudicariam seus interesses, nós precisamos de uma outra mentalidade, né? Nós precisamos de um outro contrato social. Ah, mais um outro contrato social, quando virá? Ora, é a velha história, né? A realidade de hoje é a utopia de ontem. Essa é que é a questão, né? Nós precisamos entender que nós temos um ambiente de grande decepção, de grande ceticismo, de grande desânimo. Por exemplo, quantos de nós conhecem muito bem organizações de ponta, que quando você se aproxima delas, você verifica que a maneira como elas conduzem suas decisões são guiadas essas maneiras pelos mesmos valores, né, de competição, de inveja, de acumulação, de traição, de engodo do outro, de se achar mais ou menos do que aquele ou aquele outro, de utilizar o outro, né?
Isso não dá certo. Agora, por que é que nós chegamos a um ambiente no qual todos, praticamente, acham que a vida é assim, que a vida sempre foi assim e que a vida sempre será assim? Isso é porque houve uma impregnação do território mental, houve uma impregnação do fluxo de estados mentais, ou seja, do fluxo de pensamentos, afetos e percepções, né, que faz com que as pessoas sejam atravessadas, sejam faladas e sejam sentidas por pensamentos, afetos e percepções que não são delas mesmas. Ou seja, falamos de direito à comunicação como, e eu concordo, como direito humano fundamental, na medida em que nós somos apenas comunicação. E na medida em que a vida é apenas comunicação. Ora, é muito filosófico, muito bonito? Não, é empírico. É comunicação porque nosso corpo, né, nossa dimensão biopolítica, nossa dimensão biológica, ela só se mantém, por exemplo, no processo cancerígeno, exatamente é alterado esse padrão na medida em que há uma falta de comunicação entre as células. Saúde é comunicação, né? Comunicação entre os órgãos, comunicação do organismo com o meio ambiente, comunicação com as bactérias, com os vírus, com o sistema imunológico, etc. e tal. Para nós vivermos a comunicação com nossas mães, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos parentes, com nossos sócios, né, com nossos clientes, né, com nossas redes, né? E a suprema comunicação, que é a comunicação sem a qual não é possível se estabelecer direitos humanos, que é a comunicação com a natureza, né? Nós temos uma... Boaventura de Souza Santos mostra isso muito bem. Nós temos uma incapacidade de comunicação entre as culturas, entre as civilizações, né? Porque a nossa civilização ocidental, a civilização, o Ocidente moderno, é um Ocidente construído na supressão e na eliminação, na morte, na tortura, né, no silêncio devastador, no qual todas as outras culturas que não sejam, todas as outras maneiras de ver o mundo, né, todas as outras epistemes, ou seja, algo que precede o próprio pensamento teórico, né, quando se fala de episteme, está se falando, na verdade, da própria capacidade do pensar, ainda sem conteúdos, né? Ou seja, quando nós estamos abertos ainda sem termos um quadro de referência para enquadrar e tratar o mundo da experiência, o mundo da vida. Trata-se então de criar nessa comunicação com a natureza um pensamento da vida, né? Um pensamento radical, no sentido não fundamentalista, mas no sentido etimológico próprio da palavra radical, como sabemos bem, de raiz, né? Trata-se de uma urgência e de uma oportunidade, né, sobretudo, de entendermos, por exemplo, que o fracasso da Rio+20, né, anunciado, né, não me surpreendeu em nenhum momento, advém do fato de que para nós termos sustentabilidade, ou seja, para nós não gastarmos mais do que nós temos, né, nós precisamos ser capazes de dominar o processo de formação da nossa vontade. Porque é a nossa vontade que desenha os padrões de produção e consumo. Na Conferência Internacional do Instituto Ethos do ano passado, o Ethos reconheceu que, malgrado todas as grandes conquistas que ele ajudou a realizar em termos de mentalidade, mudança de mentalidade no Brasil, os únicos indicadores que não foram movidos foram os indicadores dos padrões de produção e de consumo. Ora,
Se a produção e o consumo não mudou, né? E se a gente vê, por exemplo, levantamento empírico da ANDI Comunicação e Direitos, que de todos os indicadores da cobertura que a imprensa faz dos direitos da criança, da infância, da adolescência e dos direitos humanos de uma forma geral, se eles constatam que o único indicador, o único tema que eles não conseguiram até agora fazer os jornalistas cobrirem de uma maneira melhor e mais adequada é o tema da violência, ou seja, se a gente continua cobrindo a violência da maneira como a gente sempre cobriu, né, o mal como uma exterioridade absoluta, né, e se nós não conseguimos mudar os padrões de produção e de consumo, pergunto eu, amorosamente, fraternamente e alegremente, né, o que a gente conseguiu mudar? Né? Mais do mesmo.